Antes de começar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais e impactantes que fazem você refletir e se emocionar. Agora, vamos à história de hoje. A noite estava mais escura que o normal e o silêncio da pequena rua de barro parecia pesado demais, quase como se algo estivesse à espreita. As poucas casas, feitas de madeira velha e telhas improvisadas, estavam fechadas e só o barulho distante de um cachorro latindo cortava o ar. O cheiro de terra molhada misturava-se com a fumaça de lenha que saía de algumas chaminés. Era uma calmaria inquietante. Sentado na varanda de casa, com uma xícara de café, seu Antônio olhava para a escuridão como se procurasse algo. Ele sempre dizia que aquela rua tinha algo diferente. Hoje, ele estava especialmente inquieto. Parece que a noite está pesada, como se o ar estivesse parado, comentou com Dona Maria, sua esposa. Ela só balançou a cabeça tentando ignorar, mas o desconforto estava no rosto dela também. De repente, um uivo distante ecoou. Não era como os latidos dos cachorros dali, era mais grave, mais profundo. Seu Antônio ficou estático, enquanto Maria apertava o terço que segurava. É só um bicho do mato, tentou tranquilizá-la, mas ele mesmo não acreditava no que dizia. O som parecia vir do final da rua, onde a escuridão era mais densa. João, o adolescente que morava na última casa da rua, entrou correndo, ofegante, na casa dos pais. Pai, tem algo estranho lá fora. Um cachorro grande, mas não é normal, parece, sei lá, diferente. O pai, acostumado com as histórias exageradas do filho, apenas resmungou para ele trancar a porta e ir dormir. Mas o medo nos olhos do garoto era genuíno. Naquela hora, os cães da rua começaram a latir de forma desesperada. Um som que parecia sincronizado, como um aviso. Seu Antônio levantou-se devagar, abriu a porta da frente e deu um passo para fora. Ele olhou para o fim da rua e viu algo se movendo. Não era um cachorro, era maior. Muito maior. As sombras dançavam na luz fraca dos postes, mas aquilo parecia mais real do que ele gostaria. As pessoas começaram a ouvir passos pesados, como se algo estivesse arrastando as patas na terra molhada. Dona Maria puxou Antônio para dentro, trancando a porta. Isso não é coisa boa, Antônio. Fecha tudo! Ele ainda tentava entender o que tinha visto. As pernas tremiam e ele segurava o trinco como se fosse sua última defesa. Na casa de João, a situação era ainda pior. Ele estava na janela, tentando ver mais. A lua cheia iluminava o bastante para que ele percebesse a forma do animal. Era um lobo, mas com algo errado. As patas pareciam maiores do que deviam, e os olhos eram vermelhos, brilhantes, e encaravam diretamente na direção dele. O pavor de João fez com que ele caísse no chão. Pai, tem algo lá fora, está vindo para cá. Desta vez, o pai levou a sério. Ele trancou portas, apagou as luzes e tentou manter todos em silêncio. O som dos passos ficava mais próximo. Cada movimento ecoava pela rua, aumentando a sensação de terror. Dentro de cada casa, o silêncio era quebrado apenas pelo som de respirações aceleradas. Os moradores estavam assustados, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Foi então que um barulho ensurdecedor de algo derrubando uma lata de lixo ressoou. Aquilo estava agora no meio da rua. Seu Antônio, mesmo com o coração acelerado, abriu uma fresta na janela para olhar. O que viu o deixou sem palavras. Aquela criatura estava de pé. Não era só um lobo, era algo entre um homem e um animal. Seus movimentos eram rápidos, mas desajeitados, como se estivesse lutando contra o próprio corpo. João começou a rezar em voz baixa. Ele ouvia o som de algo arranhando as paredes da casa. O pai dele, armado com uma faca velha, tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam. A criatura parecia brincar com o medo das pessoas, arranhando portas e janelas sem tentar entrar de fato.
Era um jogo cruel. Quando todos achavam que aquilo estava indo embora, um grito cortou o ar. Era Dona Cláudia, da casa do meio da rua. A porta dela estava aberta. João espiou pela fresta da janela e viu a criatura entrando na casa. O som de móveis sendo derrubados e gritos desesperados ecoou por toda a rua. Todos sabiam que não podiam sair de casa, mas o instinto de ajudar também era forte. Seu Antônio pegou um pedaço de pau e, mesmo contra os protestos de Dona Maria, abriu a porta. Ele sabia que, se ninguém fizesse nada, aquilo poderia acabar ainda pior. Mas, ao sair, percebeu que a criatura estava parada na porta de Cláudia, olhando para ele. O olhar entre homem e besta durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Seu Antônio sentiu o peso daquele olhar como uma ameaça. Então, a criatura soltou um uivo, mas não atacou. Em vez disso, virou-se e correu para a escuridão. O silêncio que ficou era ainda mais assustador. Dentro da casa de Cláudia, os vizinhos encontraram apenas marcas de garras e um cheiro forte de sangue. Não havia sinal dela ou de qualquer outro movimento. As perguntas começaram a surgir. O que era aquilo? Por que apareceu? E mais importante, por que foi embora sem atacar mais ninguém? A rua voltou ao silêncio, mas ninguém conseguiu dormir naquela noite. Todos sabiam que o que aconteceu ali não era normal. Os cães continuaram latindo a noite toda, mas aquilo que aterrorizou a rua já havia desaparecido. Ou será que não? Na manhã seguinte, a rua de barro estava diferente. As marcas das patas ainda estavam lá, profundas e frescas. As pessoas que mal dormiram reuniram-se na frente da casa de Cláudia. Cadê ela? Alguém viu alguma coisa? Perguntavam. As marcas de garras nas portas e o cheiro de sangue eram provas suficientes de que algo terrível havia acontecido. Seu Antônio, ainda segurando o pedaço de pau, disse: "Isso não pode ficar assim. Precisamos descobrir o que é isso." Um grupo de homens se armou com facões, pedaços de madeira e lanternas velhas. Eles seguiram as marcas na terra que levavam para o matagal atrás da rua. Dona Maria tentou impedir o marido. "Antônio, você não é mais jovem e isso não é coisa de gente normal." Mas ele sabia que, se não fizessem nada, o medo tomaria conta de vez. Enquanto isso, as mulheres e crianças se trancaram nas casas, rezando para que tudo acabasse bem. A trilha de pegadas se estendia até uma área onde o mato era mais fechado. Os homens andavam devagar, tentando não fazer barulho. Cada estalo de galho sob os pés fazia o coração disparar. O cheiro estranho estava mais forte ali, algo entre terra molhada e ferro. De repente, eles viram uma caverna pequena, escondida por arbustos. As marcas das patas terminavam ali. Ninguém queria entrar, mas sabiam que não tinham escolha. Seu Antônio foi o primeiro a dar um passo à frente. A lanterna tremia em suas mãos. Lá dentro, o ar era abafado, e o som da respiração dos homens era o único ruído. As paredes da caverna estavam riscadas, como se algo tivesse arranhado a pedra com força. Mais à frente, encontraram restos de animais. Ossos, carne apodrecida e aquele mesmo cheiro que sentiam na rua. Mas não havia sinal de Cláudia ou da criatura. Enquanto exploravam a caverna, ouviram um barulho vindo da entrada. Um dos homens gritou: "Está aqui!" Todos se viraram a tempo de ver uma sombra se movendo rápido. Eles correram para fora, mas não viram nada além das árvores balançando ao vento. O silêncio voltou a reinar, mas ninguém se sentia seguro. "Isso está nos observando. Sabe que estamos atrás dele", disse Antônio com a voz firme, mas os olhos denunciavam o medo. De volta à rua, a ausência de Cláudia era um peso que todos sentiam. Os moradores começaram a especular. Uns diziam que era um lobisomem, outros que era uma maldição antiga da terra. Dona Maria lembrou de uma história que sua avó contava.
Dizem que em noites de lua cheia, quem carrega um pecado muito grande vira bicho. As palavras pairaram no ar e todos se entreolharam, como se buscassem culpados entre eles. Nos dias que seguiram, a rua parecia abandonada. Poucas pessoas saíam de casa e as conversas eram sussurradas. A única exceção era João, o adolescente que passava as noites na janela, esperando que a criatura voltasse. Ele não conseguia esquecer aqueles olhos vermelhos. Eu acho que era gente. Tinha algo humano nele, disse a Antônio, que apenas balançou a cabeça. O mistério estava corroendo todos por dentro. Certa noite, enquanto a rua dormia, um grito ecoou de novo. Desta vez, era o filho pequeno de Dona Lourdes, que acordou aos prantos, dizendo que viu o bicho na janela. Os homens correram para fora, armados e determinados. As pegadas estavam frescas, levando para o mato mais uma vez. Porém, algo era diferente. Ao lado das marcas de patas, havia pegadas humanas, como se a criatura tivesse andado em pé. A descoberta deixou todos em choque. Seria mesmo possível que fosse uma pessoa? João, mais ousado, sugeriu: e se fosse alguém daqui? A ideia parecia absurda, mas o silêncio que se seguiu mostrou que ninguém descartava a possibilidade. Quem poderia estar escondendo um segredo tão sombrio? A tensão na rua aumentou e a desconfiança começou a crescer. Cada um olhava para o outro como se tentasse descobrir a verdade. Naquela mesma noite, Antônio resolveu agir. Ele se lembrou de um detalhe. Antes de Cláudia desaparecer, ela havia discutido com o marido, Carlos. E se ele souber de algo e não está falando? Pensou. Juntou coragem e foi até a casa dele. Carlos, nervoso, negou qualquer envolvimento, mas algo em sua expressão entregava que ele sabia mais do que dizia. Antônio saiu de lá decidido a vigiar Carlos naquela noite. Enquanto observava a casa de Carlos, Antônio viu algo que o fez gelar. Pouco antes da meia-noite, Carlos saiu pela porta dos fundos, sem sapatos, carregando algo nas mãos. Antônio o seguiu, mantendo distância. Carlos caminhou até o matagal, olhando para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém o via. Ao chegar na entrada da caverna, ele parou e começou a murmurar algo, como se estivesse falando com alguém. Antônio permaneceu escondido, mas conseguiu ver claramente o que aconteceu a seguir. Da escuridão da caverna, a criatura saiu, mas não atacou Carlos. Em vez disso, ficou ali, como se esperasse algo. Carlos jogou um pacote para ela, que Antônio só pôde imaginar ser comida. O choque foi imediato. Carlos estava alimentando aquilo. Agora tudo fazia sentido. Mas por quê? Que tipo de segredo estava escondendo? Na manhã seguinte, Antônio confrontou Carlos na frente de todos. Ele não tinha provas concretas, mas as palavras foram suficientes para deixar Carlos acuado. Pressionado, ele finalmente confessou: eu não queria que ela morresse. Eu pensei que, se eu alimentasse ele deixaria a gente em paz. A confissão chocou a todos, mas trouxe mais perguntas. Quem era ele? E por que Carlos estava tão aterrorizado? Carlos revelou que anos atrás, um parente distante havia desaparecido no mesmo matagal, e pouco depois começaram as histórias de uma criatura que aterrorizava a região. Ele acreditava que a criatura era seu primo, que por alguma maldição havia se transformado. Eu só queria evitar mais mortes, disse, com lágrimas nos olhos. A rua ficou em silêncio, mas agora todos sabiam que o perigo ainda estava por perto. Decidiram que precisavam agir. Um grupo voltou à caverna, mas desta vez estavam preparados. Dentro, encontraram a criatura e, com coragem, conseguiram capturá-la. Era uma luta entre o que os olhos viam e o que o coração queria acreditar. A criatura foi entregue às autoridades e a rua nunca mais foi a mesma. O mistério estava resolvido, mas as marcas do medo ficaram para sempre na memória de todos.